bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Lucas capítulo 8. A partir do versículo 22 diz assim: A tempestade é neutralizada por Jesus. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? A libertação de um endemoniado. Zarparam então para a região dos Gesarenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que haviam invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se a precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gesarenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Olha o que nós aprendemos aqui. Quando eu estava meditando nessas escrituras aqui ontem à tarde, o Espírito Santo aqui começou a ministrar o meu coração. Quando Jesus ele estava nesse lago, nesse barco, quando ele disse para os discípulos: Vamos para o outro lado do lago, era com a intenção de libertar esse homem. Porque Jesus sabia o que havia naquela região. Aquela região ali, eles eram criadores de porcos. Os porcos, gente, naquela época, eles eram animais impuros. Então, toda aquela região, na verdade,
aquele povo vivia em desobediência e vivia no pecado, porque eles não podiam comer carne de porco, e além de comer, eles ainda criavam porcos, né? E vendiam. E aquele homem ali, para você ver que a tempestade que se levantou lá no mar, Jesus percebeu que tinha um mover maligno por trás. Porque o demônio, gente, os demônios, Satanás, não queriam perder a legalidade que tinham nas mãos da vida daquele homem ali. Imagina uma legião naquela época, uma legião de soldados romanos, ela podia ter até 6.000 soldados. Aqui Lucas não relatou, mas em outros evangelhos ali, sinóticos, né? Nós chamamos de sinóticos porque Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes. João já é diferente, porque João começa falando que Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus, o verbo que se fez carne, ao contrário dos outros. Então eles são muito semelhantes, cada um contou conforme a sua visão, alguns de relatos que ouviram e outros vivenciaram realmente aquilo ali. Então, aqueles que vivenciaram contaram com mais riquezas de detalhes. Mas nós vimos que aqui, Lucas, ele fala, né, que aquela tempestade se levantou, eles ficaram apavorados e disseram: Senhor, nós vamos morrer. Aí Jesus, ele percebeu que tinha uma ação demoníaca por trás e mandou que aquele vento se aquietasse, que aquela tempestade cessasse, e tudo se acalmou, a paz ficou ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, imagina, olha a situação daquele homem. Ele vivia nu, no meio de sepulcros, com mais ou menos 2.000 demônios. A palavra, se você for ler em algum outro evangelho anterior, conforme eu citei, vai relatar que havia mais ou menos 2.000 porcos naquele lugar. E os demônios que saíram daquele homem foram para lá. Nem os porcos aguentaram, gente. Os porcos se precipitaram e se jogaram no lago e morreram afogados. Então aquele lugar sofreu uma libertação total. Os porcos morreram, aquele homem foi liberto. Aquilo foi algo espantoso para eles. Então, olha a situação daquele homem. Ele vivia amarrado muitas vezes, né? Pelos pés, pelas mãos. Perdão. Ele vivia amarrado, gente, pelos pés, pelas mãos. Guardas cuidando, vigiando ele. Por quê? Gente, demônio, eles têm uma força tremenda. Eles têm uma força que vocês não têm noção. Então a pessoa, ela precisa estar ungida. E é aqui, e muitas vezes Jesus falou em outros casos que haviam castas de demônios que só saíam com jejum e oração. Então aqui Jesus chegou naquele lugar, aquele demônio que estava ali, aqueles demônios que estavam na vida daquele homem vieram e eles sabiam quem era Jesus. Eles disseram que ele era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não nos mande para o abismo. Em outras traduções eles vão dizer, né, vão estar escritos: o que viestes nos atormentar antes do tempo? Porque ele sabe que eles já estão condenados. Só que Jesus perguntou qual era o seu nome. Ele disse Legião, porque somos muitos. Então aquele homem vivia em possessão demoníaca direto. Imagina, gente, que a palavra diz aqui: assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, fazia muito tempo que não usava roupas, não habitava em casa alguma e vivia em sepulcros. Olha a situação desse homem, gente. Depois que ele foi liberto, ele voltou para casa. Jesus mandou ele voltar para casa, ou seja, ele tinha uma família. Só que o diabo, gente, muitas vezes, quando nós vemos pessoas na rua, andarilhos, pessoas que moram debaixo de viadutos, pessoas que estão ali muitas vezes em situação de rua, gente, são pessoas que na maioria das vezes elas são possuídas por demônios.
é um Zé Pilintra, que faz com que a pessoa se enterre na bebida. É Exu Mulambo, que faz as pessoas virarem que nem mulambentos, viram na rua catando lixo daquele jeito. E por aí vai. Então são muitos demônios que muitas vezes foram comprados para agir na vida daquelas pessoas. Pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Então há uma ação demoníaca por trás de tudo isso. Por que Jesus sempre, gente, que as pessoas vinham até ele dava primeiro a palavra, porque é a palavra que liberta. Alguns relatos você vai ver que Jesus impôs as mãos sobre as pessoas, mas nem sempre. Aqui Jesus só deu a ordem, sai dele. Então, quando Jesus chega, a situação daquela vida muda. Muitos drogados conseguem sair das drogas, vão para um centro de recuperação e têm a sua vida restaurada, né? Eles têm a sua vida restaurada e eles conseguem voltar para sua família. Mas tudo também tem que ter um querer da parte da pessoa. Não adianta nada alguém ir lá, orar por ela, expulsar o demônio da vida dela, se ela não se firmar. A palavra diz o quê? O demônio sai, anda por lugares áridos, não achando aonde repousar, ele volta, já acha a casa limpinha, traz consigo 7 piores ainda, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então nós precisamos ter muito cuidado também nisso, na questão de libertação. Eu tenho que cuidar porque é melhor, como a pastora Tânia Teresa costuma dizer, que a pessoa fique com aquele demôniozinho de estimação do que ela arrume mais 7 para a vida dela. Então deixa ela com aquele ali, muitas vezes, porque se ela não quer se encher da graça, da presença de Deus, do Espírito Santo, ser limpa verdadeiramente, deixa ela como ela está. Porque o estado dela pode ser muito pior depois. Se ela abandonar, se ela não seguir no caminho, o diabo entra, gente, e faz uma devastação. Porque quando ele acha o lugar limpo, vazio do Espírito Santo, vazio da palavra e vazio da presença, ele vai entrar ali e vai fazer uma devastação total. Você imagina a situação que esse homem vivia? Quantos anos aquele homem vivia daquele jeito, gente? Longe da família, vivendo no meio dos sepulcros, num cemitério. Aquele homem vivia num cemitério, literalmente. O que tem num cemitério, gente? Morte. Ali tem morte. Algumas pessoas ali que tinham sido enterradas, aquele cheiro ruim. Então você imagina se quando a gente ia visitar os cemitérios ou enterrava alguém lá, às vezes a gente ia dando umas caminhadinhas lá no meio dos túmulos, a gente via aquelas gavetas, gente, escorrendo líquidos de dentro quando não eram bem vedados, era um cheiro insuportável. Então você imagina a situação que aquele homem vivia, em sepulcros, longe da família, longe da civilização, uma pessoa que não podia trabalhar. Ele vivia naquele estado ali, amarrado, escravizado. E é isso que o diabo quer fazer na vida das pessoas. Ele quer que as pessoas continuem escravas, presas no mundo, presas na religiosidade, presas na mentira, no engano. Ele não quer que as pessoas sejam libertas. E ele não quer perder a legalidade. Ali, ele agiu no meio daquela tempestade, achando que assim ele não ia fazer com que Jesus chegasse até lá. Mas ele, né, como se diz aqui, ele errou o pulo. Não deu certo. Jesus foi e fez o plano que ele tinha. Imagina, um homem foi liberto e aquele homem ficou ali pregando para toda a cidade e para a região circunvizinha. Aquele homem ficou pregando, contando o que Jesus fez na vida dele. Quando aquelas pessoas encontraram aquele homem vestido da sua
consciência normal, sentado, arrumadinho, bonitinho, a pessoa ficou apavorada. Porque imagina quanto tempo aquele homem vivia naquela situação. De repente você conhece pessoas assim, que por muito tempo a vida está uma bagunça. Pessoas que até já ouviram falar de Jesus, você já orou por ela, você já levou ela na igreja, mas nada muda, porque a escolha é dela. Ela precisa escolher mudar de vida. Aquele homem fez a escolha dele, ele queria seguir Jesus. Ele queria ser um dos discípulos. Jesus disse: não, você vai ficar aqui, você vai testemunhar aqui. E foi o que ele fez. Ele não deixou de ser um discípulo porque ele não andava junto com Jesus, junto com os 12. Mas ele ficou ali pregando a palavra, assim como nós. No lugar que você está pregando a palavra, você está evangelizando. É um colega de trabalho, é o teu vizinho. Quando você vai num hospital visitar alguém, você já ora pelo outro que está do lado. E é assim que Deus trabalha, gente. Deus quer curar as pessoas, Deus quer que elas sejam libertas verdadeiramente, mas para isso precisa haver um querer, uma mudança de vida, dizer: eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver nesta vida miserável, eu não quero mais viver desta situação que eu me encontro. Nós precisamos tomar uma decisão, tomar uma posição na nossa vida. Nós precisamos deixar que Deus venha nos moldar, permitir que a palavra nos liberte, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que eu conheço que vão na igreja, mas não manifestam. Por quê? Foram libertas pela palavra que elas ouviram. Não houve a necessidade daquela pessoa manifestar-lhe um demônio. Porque quando ela ouviu a verdade, ela entrou no coração, aquela pessoa aceitou e aquele espírito maligno teve que sair dali. Não teve mais lugar para ele na vida dela. Por quê? Porque ela começou a se encher da palavra, se encher da presença, ela começou a buscar. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar a Deus enquanto é tempo, gente. Buscar a libertação, buscar a cura da nossa alma. E onde Jesus chega tem libertação, tem cura, tem transformação, tem mudança. Mas quando a pessoa quer, ela escolhe. É uma escolha. Tudo na nossa vida são escolhas, decisões. Então, escolha Cristo. Queira andar no caminho, permanecer no caminho com Ele, e você vai ver a mudança, você vai ver a transformação quando Jesus chegar na tua vida, quando Jesus chegar na tua casa. Sabe que eu estava assistindo uns vídeos de pregação, eu gosto muito, e o Espírito Santo, ele estava falando muito comigo. Um pastor, ele estava falando que, olha como nós, gente, não observamos as coisas muitas vezes. E a televisão, gente, é um portal. Quando você está assistindo um vídeo pela internet, um vídeo, um filme, alguma coisa, é um portal, gente. Ele falou algo sobre o Chaves. E aquilo me chamou muita atenção, porque a gente nunca tinha prestado. Às vezes o diabo, gente, ele é astuto. A gente não percebe. Quando a gente era criança, a gente adorava olhar o Chaves, né? Nossa, era engraçado, o Chaves chorava. Mas quando aquele pastor falou assim, vocês já observaram como é que é lá no Chaves? O Chaves não tem pai, não tem mãe, não tem CPF, não tem identidade. Mora lá dentro de um barrilzinho. Anda todo sujo. O seu Madruga, que é o pai da Chiquinha, não gosta de trabalhar. O seu Barriga só chega lá para buscar dinheiro. O Nhonho só quer comida. O professor Girafales, ele não tem um compromisso com aquela mulher. Ele enrola ela por quantos anos. E cada vez que ele chega lá naquela vila, ele está com um charuto. Cada baforada que ele dá ali é um incenso pro demônio, gente.
Aí tem a bruxa do 71, tem até uma bruxa na vila. E quando eles estavam procurando o gatinho da bruxa, e eu nunca tinha me tocado nisso, gente, porque a gente não tinha conhecimento da palavra. O nome do gato é o quê? Satanás. Vem aqui, Satanás. E quantas televisões estavam ligadas naquele momento que o Chaves passava de meio-dia, passava de tarde, gente. Aí, imagina aquilo falando, Satanás, vem aqui, onde é que você está, Satanás? A TV estava ligada. Então, por isso, gente, que muitas coisas às vezes aconteciam dentro da nossa casa e a gente não sabia o porquê. Porque os portais são abertos através do que nós assistimos. Filme de terror. O que tem ali? Assassinatos, morte, gente decapitada, um assim, outro assado. Vocês imaginam o que entra para dentro de uma casa? Por isso que às vezes tem pessoas que são perturbadas, gente que não consegue dormir. Tem pessoa que se assistir um filme desse não dorme a noite inteira. E realmente, gente, tem coisas que para nós cristãos nós não podemos assistir mesmo. Que nem esses filmes de zumbi, essas coisas que a gente acha, mas não tem nada a ver. Gente, tem tudo a ver. Então nós precisamos filtrar, não é, como a pessoa diz, não é, me fugiu a palavra agora, não é que a gente, não é aquela coisa radical, mas a gente precisa saber o que nos convém. Nós precisamos, gente, entender as coisas. Alguns vão dizer, não é demais, não é tanto assim, gente, mas é. Então o diabo, ele é astuto, ele vai tentar achar diversas formas e maneiras de entrar na tua casa, de entrar na tua família. Às vezes você não cuida do que o teu filho está assistindo. Você acha que é uma coisinha tão... é um desenho bobo. Mas presta atenção naquele desenho bobo para você ver na fala dos bichinhos, a forma como eles se comportam, o significado daquele desenho. E muitos pais não estão dando importância para isso. Por isso que hoje, gente, muitos jovens têm desejo suicida. Muitos jovens estão ali depressivos pelo que estão escutando, pelo que eles estão vendo. Essas músicas, que eles chamam isso de música hoje em dia, esse lixo. Se você prestar atenção nessas letras, gente, desses funks, dessas coisas que tocam aí, misericórdia. É pornografia pura, é lixo puro. E isso está entrando nos ouvidos, está descendo para o coração, gente, dos nossos jovens. E nós precisamos cuidar disso. Tem pessoas que estão se descuidando e o diabo está se aproveitando, gente, do descuido. Tem pais, dá o celular para ele, pronto. E é mais fácil. É melhor do que sentar e jogar um joguinho, é melhor do que pegar a Bíblia e dizer, filho, vamos estudar a palavra, agora você vai ler uma palavra aqui para o papai e para a mamãe, não, amanhã é você, hoje é humano, e assim, não. O homem é o sacerdote da casa, gente. É o homem que cuida da parte espiritual, deveria ser. Mas quando o homem ainda não é convertido. Sabe que algo me chamou a atenção em uma pregação? Aonde o pastor explicava o porquê que Paulo disse que as mulheres se calassem na igreja. Porque todas as igrejas, gente, não que Paulo era machista, porque todas as igrejas, isso é fato, é mais mulher do que homem. Então, ali elas deviam ficar caladas, porque se elas tivessem alguma dúvida, elas tinham que perguntar para o marido. Então isso era uma forma de fazer com que os maridos fossem até a sinagoga para aprender a palavra, escutar e poder tirar as dúvidas delas depois. Porque as mães, na época, elas ensinavam a parte espiritual para as crianças. Se você observar lá em Timóteo, como ele disse, a tua mãe e a tua avó Lloyd, que elas te ensinaram, isso, muitas vezes ali, quem dava essa base era a mãe. Mas o filho crescia vendo o pai indo na sinagoga, ele ia junto. E a sinagoga era separada, os homens ficavam de um lado, as mulheres de outro.
Aí a parte das ofertas ficava ali onde as mulheres estavam. Eles podiam ir ali, mas as mulheres não podiam ir até lá. Por isso que algumas igrejas hoje ainda têm esse hábito, né? Os homens sentam para cá, as mulheres para cá, mesmo sendo casal, não senta junto. Por quê? Eles pegaram essa doutrina que tinha ali nas sinagogas daquela época, né? Mas então, a mulher precisa entender, gente, que ela é o corpo. Se o homem é o cabeça, ela é o corpo. O corpo, ele tem várias funções. A mulher tem a função da oração, da edificação. Porque o que diz a palavra? A sábia edifica, a tola destrói com as próprias mãos. Então a mulher, gente, é ela que cuida da oração, é ela que cuida das outras coisas, porque ela é a parte que ela controla os outros membros. Ela cuida de outras coisas. Enquanto o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa, deveria ser o sacerdote da sua casa. Só que enquanto esse homem não conhece a verdade, a mulher vai fazendo esse papel. Mas quando o esposo encontrar a palavra, encontrar Jesus, ela tem que deixar que o esposo tome o seu lugar de posição na sua casa. E ela é sua auxiliadora. Por isso que Paulo disse que as mulheres deviam ficar caladas, não dizendo, não porque vocês não apitam aqui, não. É porque Paulo sabia que as mulheres eram as que mantinham a obra, as mulheres que sustentavam ali muitas vezes, quando Jesus e os seus discípulos eles iam pregar, a mulher de Cusa, Susana e outras, elas mantinham. Elas ajudavam com o financeiro para que Jesus pudesse viajar, ir nas cidades circunvizinhas e comprar alimento para eles, os discípulos, para poderem pregar a palavra. E hoje é assim, né? Hoje os pastores que vivem da obra diretamente, eles ficam nas igrejas, eles vivem das ofertas que entram. O dízimo, eles pagam as contas da igreja. Tem água, tem luz, né? Tem internet. Então, nós precisamos entender que nós mantemos a obra do Senhor, as igrejas abertas, é eu e você, através da nossa fidelidade. Então, que você fique com esta palavra e que o Espírito Santo possa ministrar mais ao teu coração, que você ore, busque por libertação, que você busque, que você queira ser curado por completo, ser liberto por completo e que você permita que Jesus entre no barco da tua vida e mude a tua situação como mudou daquele homem. Quando ele tirou aquele homem dos sepulcros e devolveu ele para sua casa, tirou aquele homem de uma situação de morte, de miséria e colocou ele de novo na sociedade, devolveu ele para a família dele e ele ficou ali pregando o evangelho. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra, que essas pessoas sejam edificadas, que elas sejam abençoadas, que elas tenham as suas vidas transformadas, que através desta palavra, Pai, essas pessoas possam despertar, abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, Pai, que elas despertem para ter o zelo e o cuidado do que está entrando dentro dos seus lares, através das redes sociais, através da televisão, Pai, que eles tenham este cuidado, que eles tenham esta administração, este zelo, Pai, e que o Espírito Santo dê direção e mostre o que precisa ser tirado de dentro desses lares, o que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser transformado, Pai, que a vida chegue, que a transformação chegue, que a mudança entre, Pai, a vida chegue neste lugar e que o Espírito Santo faça habitação na vida desta pessoa e dentro deste lar e destes corações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.